paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem tem sua Bíblia e deseja acompanhar a leitura, vamos ler um texto em Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 19 e 20 da palavra de Deus. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 30, os versículos 19 e 20, que nos dizem assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Quero externar minha gratidão ao pastor Cirso pelo carinho, pela oportunidade. Cumprimentar também o segundo, o Joaber, seu filho, e cumprimentando aqui também o irmão José Manuel. Cumprimento todos os obreiros aqui da igreja de Sara. Cumprimentar o maestro Rodrigo, né? Ali, bênção de Deus. Eu convidei aquele pessoal todo ali que não é evangélico e disse: vamos ao culto, porque lá não é um culto, lá é um espetáculo, né? E foi um espetáculo mesmo, o culto realizado para Deus nessa noite. É um prazer para mim também rever aqui nosso ex-chefe de gabinete, né, o Israel Rebelo, nosso parceiro de caminhada. Vai estar numa batalha muito intensa nos próximos dias, e nós estaremos junto, apoiando, caminhando junto, e estamos crendo que Deus irá abençoá-lo, que a igreja irá orar, interceder, apoiar, e tudo será para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar a todos os que estão nos assistindo através da Web TV Semear, que a bênção de Deus esteja nesse momento no seu lar, e que a tua vida seja edificada também na palavra dessa noite. Prazer para mim, né, ter a companhia dos amigos ali de Sangão, né, o Regis, que é gaúcho aí, né, natural do Rio Grande do Sul, essa gaita aí ficou animado. Eu tenho uns amigos gaúchos aqui também, aí a Karen, o pai da Karen, mas enquanto tomo um chimarrãozinho por aqui também, né? Bênção de Deus. Prazer rever a Raquel, sobrinha nossa, né? Sobrinha, filha de um irmão da minha esposa. Estivemos aqui no casamento dela, foi um casamento cheio da presença de Deus, e começou bem, né? Choramos, nos alegramos da presença de Deus, e foi glória. Nós queríamos levar ele para lá, pastor, fizemos força, mas não dá para concorrer, né? Não dá para concorrer. Aí eu também fiquei pensando, daqui a pouco por nada Deus me leva para lá, daí eu faço o contrário, né? É um sonho meu, irmãos. É um sonho meu congregar aqui, né? Eu passo nessa rodovia aí toda hora olhando para a sala para trazer o atacado, colocar na beira da rodovia e vir para cá. Só que eu estou na dispensação da graça. Se a nuvem se mover, eu me movo, senão, bem estou ali e ali irei ficar. Amém? Culto da restauração. Um cristão restaurado, irmão, sem sombra de dúvida, ele é um cristão abençoado. Agora, como é que nós vamos ser um cristão abençoado? E não ser somente um cristão que vive momentos de bênçãos. É importante ser um cristão abençoado. Porque um cristão abençoado, com certeza, lá no fim da sua jornada, ele será um homem, ela será uma mulher que terá dentro de si, aleluia, o sentimento de realização pessoal. E como é bom ver aqueles que já são veteranos e são realizados. Eles olham para a sua caminhada e eles têm um rastro de bondade, de benignidade, de vitórias. Eles servem como exemplo e é bom estar com eles. Mas como é difícil estar com uma pessoa que está chegando nos últimos dias da sua caminhada ou já está indo para o fim e está frustrado. E um cristão que não é
é abençoado, ele corre um grande risco de chegar ao final da caminhada e se tornar um ser humano frustrado. E quanta gente frustrada existe hoje dentro da sociedade. Mas que nós possamos seguir o caminho da bênção, seguir o caminho da restauração e terminar os nossos dias de forma tal que nós sejamos mais um cristão realizado sobre a face da terra. Que nós possamos um dia também dizer, como disse Paulo no final da sua luta: olha, eu combati o bom combate, aleluia, mas eu guardei a fé. Ele já estava na certeza, na confiança da coroa dos bens que ele receberia de Deus na vida eterna. Sabe, irmãos, viver um momento de bênção é diferente de viver na plenitude da bênção de Deus. E eu exemplificaria isso aqui da seguinte forma: você pode amanhã, ou no decorrer dos dias, ou já ter ouvido alguém dizer assim: Jesus dormiu lá em casa esta noite. E até tem um hino que diz, né, ele dormiu lá em casa. Mas você poderá escutar a resposta de alguém e vai dizer assim: isso é bom, mas sabe, Jesus mora lá em casa. Ele está comigo todos os dias. Ele caminha comigo e eu caminho com ele. Isso é ter uma vida restaurada. Isso é viver na plenitude das bênçãos de Deus. Isso é viver uma vida de comunhão com Deus. E Deus se interessa em nós para que nós tenhamos este tipo de conduta e de vida sobre a face da terra. Essa palavra ela é muito forte. Quando eu prestei atenção nessa palavra, uma das primeiras vezes que ela me chamou a atenção, eu olhei e disse: mas que palavra forte! Porque Moisés está instruindo o povo que ele tinha, por Deus, retirado do Egito, conduzido por 40 anos no meio do deserto, instruído, capacitado, e eu posso até dizer que levantado uma nova nação, sendo que os de 21 anos para cima tinham perecido no deserto. Era uma nova nação, uma nova geração, que ele estava preparando para entrar na terra da promessa, na terra de Canaã. E ele chama o povo para si, sabendo que ele iria até a entrada, avisado por Deus, e não entraria. Ele chama o povo para si, e ele pega testemunhos que para nós, irmãos, eles são imutáveis. É muito mais fácil passar nós, até porque se passar o céu e a terra, nós vamos passar junto. Mas Moisés toma assim testemunhos que nós podemos dizer num linguajar humano, imutáveis. Ele diz assim: eu tomo os céus e tomo a terra como testemunho contra vós. Só que ninguém vai mudar, ninguém vai apagar o testemunho, porque se apagar o testemunho não existe mais acusação. Mas ali estavam testemunhas imutáveis, céu e terra, para fazer uma proposta imutável. Porque o próprio Jesus disse assim: passarão os céus, essa era mais ainda, e passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. E agora Moisés ele está instruindo o povo. E ao contrário do que muita gente pensa, e até muita gente tem, até mesmo assim de qualquer maneira, falado a respeito, e dado até o entendimento para alguns, de que a bênção depende de Deus. Isso é um engano, isso é uma inverdade. A bênção não depende de Deus, a bênção depende de mim, a bênção depende de você. Ser um homem, ser uma mulher abençoado, não depende mais de Deus, depende de mim e de você. A parte dele já está toda feita. Agora são as nossas decisões, as decisões que nós vamos tomando no dia a dia do nosso viver, é que vai nos tornar um cristão abençoado ou um cristão amaldiçoado. Esse povo aqui que Moisés está falando, meus irmãos, não é outro povo, a não ser o povo de Israel. E a proposta era muito simples. Ele disse assim: eu proponho, eu coloco diante de vós, o quê? Bênção e maldição. Vocês escolham. Olha, eu coloco diante de vós a vida e a morte. Vocês escolham. E depois ele orienta, ele dá um conselho e diz assim: escolhe, pois, a vida, para que seja, aleluia, para que tenha uma vida abençoada, tu e a tua família. E se ele manda escolher a vida, e havia proposta de bênção e de maldição, de vida e de morte, ele também poderia dizer assim: escolhe o caminho
caminho da bênção, para que você seja abençoado. E não somente você seja abençoado, mas também toda a tua família. Para muita gente, irmãos, parece que ser abençoado é obra do acaso. Na nossa linguagem é como se Deus passasse aqui por Içara e Ele jogasse um punhado de bênção ao vento, e o vento espalhasse e cai um pouquinho na casa do Pedro, não cai na do Tiago, nem na do João, e cai um pouquinho na Maria, não cai na casa da Madalena, e as coisas vão acontecendo por si. Não, senhores, não é assim. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. As tuas decisões levarão a plantio, e esses plantios vão crescer, eles vão te frutificar, e eles te darão colheita. Aleluia! Atitudes abençoadoras receberão sobre si bênçãos. A atitude não abençoadora não trará a bênção de Deus sobre o seu viver. Sabe, irmãos, eu tenho visto ao longo dessa caminhada, desde o ano de 91 que eu sirvo ao Senhor, pessoas que quando chega o dia do vendaval, o dia da tempestade, o dia da adversidade, eles ficam apavorados. E outros que quando chegam as mesmas circunstâncias, eles ficam esperando em Deus, esperando em Cristo, porque eles sabem que naquele momento, eles vão ter mais uma experiência com Deus, eles terão a ação de Deus, a sua necessidade será suprida, e eles terão mais um testemunho para ao longo da sua vida, dar às pessoas com quem ele irá conviver. Sabe, há uma circunstância dessa, eu tomo o exemplo daquele episódio em que Jesus Cristo estava lá no meio do deserto, e ele estava instruindo o povo, quase 5.000 pessoas, chegou ao entardecer, ele ordena para os discípulos que também estavam preocupados, e disse, dá-lhes voz de comer. Os discípulos chegam até Jesus com uma visão terrena e dizem assim, mas como? Só tem 5 pão de um garotinho, que era o lanche daquele garoto. Aquela mãe sabia o quanto ele comia e mandou tanto suficiente para a alimentação dele. Eles dizem, olha, só tem 5 pão e 2 peixes, como é que nós vamos fazer? Eles estavam olhando para as circunstâncias terrenas. Ei, mas Jesus estava ali com uma visão celestial. Ele diz, pega o pão aí. Eu orou pelo pão, mandou distribuir o pão. Agora tem uma circunstância aqui que para mim é maravilhosa demais. Se eles tivessem comido tudo, alguém ia dizer assim, ó, está dizendo aqui que saciou todo mundo, saciou nada, porque eles só comeram o que deram e ficaram todo mundo um pouquinho de fome. Não, a Bíblia diz que saciou, e ela prova que saciou, porque diz que eles foram recolher os cestos do que tinha sobrado. Aleluia! E Deus dá um testemunho para cada um deles. Eles eram 12 discípulos, e para cada um sobra um cesto cheio de pão. Aleluia! Ei, nós que já recebemos a Cristo, estamos vivendo aqui, mas não somos mais daqui. Aleluia! Estamos com os pés na terra, mas o nosso coração já está lá em Jerusalém. A nossa bênção não depende mais daqui, a nossa bênção depende dali está tudo certo. Impossibilidade só existe aqui, e ali não existe impossibilidade. Eu leio e já reli a Bíblia algumas vezes de Gênesis, Apocalipse, e eu nunca vi um anjo receber ordem para executar uma tarefa, e ele dá uma paradinha e fica esperando. Não, ele sai para executar. Eu nunca vi um relato de que um anjo tenha voltado e perguntado para Deus, mas é possível? Olha a circunstância, olha as condições. Não, o anjo sai e vem, porque no céu nem sequer se menciona impossível, porque não há impossível para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas nós precisamos ter em nós essa formação espiritual. Nós precisamos ter dentro de nós, pela fé,
esta visão espiritual que tinha Jesus, que nos momentos difíceis, eram os momentos da ação de Deus, de presenciar o milagre, de presenciar a glória, de presenciar a bênção de Deus sobre a vida do ser humano. Sabe, irmãos, quando Jesus, ele ordena através do Espírito Santo, que fosse registrada a atitude daquela senhora que perdeu uma dracma e foi varrer a casa, procurar aquela dracma perdida. Jesus estava querendo ensinar algo assim, simples, mas um pouco mais profundo. Naquela época, o sistema monetário, ele tinha uma dracma, a didracma, que era 2 dracmas, e a tetradracma, que eram 4 dracmas. Ou seja, aquela mulher, para ela, podia ser que tivesse um valor alto, mas dentro da sociedade era um valor muito baixo. E Jesus ordena pelo Espírito Santo, registrar aquela história de uma mulher que varreu a casa inteira para achar a menor dracma. E aquilo, sabe o que era dentro do sistema financeiro? Moeda de troca. Aquilo era o nosso 50 centavos, o nosso R$1, o nosso R$2, o nosso R$5 hoje. Eram as moedas menores, porque o sistema financeiro era dividido em 3 moedas. Mas sabe qual era a importância de achar aquela moeda menor, aquela moeda mais simples, aquela coisa insignificante, aquela ação menor? É que se não tem a moeda de troca, causa um colapso no sistema financeiro. É difícil de você negociar. Sabe o que acontece na vida de muita gente que está vivendo um colapso espiritual? É porque abandonou as coisas mais simples, as ações mais simples, e não se importa mais com as pequenas ações que sabe, olha, isso eu não preciso mais, aquilo eu não preciso mais, e começa a haver um vazio, e entra num colapso espiritual, e muita gente acaba definhando na fé. Aleluia. Sabe, eu vejo Davi, quando começa a escrever os salmos, e o primeiro salmo dele, ele trata de uma coisa que é tão simples de fazer. É simples. É a dracma, que muita gente está perdendo. E ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E isso é simples, mas isso nos torna bem-aventurado, mais do que feliz. Só nisso você já vai encontrar uma coisa maravilhosa, você vai ser feliz. Hein? Oh, aleluia, aleluia. E ele diz mais ainda, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros. E o que acontece com uma árvore que está junto ao ribeiro? Quando vem o período de seca, eu sou formado em agropecuária, e eu entendo um pouco disso. E você, quem sabe, aos olhos, você passa num lugar de seca, você vai presenciar isso. Você pega uma árvore que está junto do ribeiro, ela tem uma fonte própria. Chega o tempo da florada, ela está ali assim abastecida com água, ela está abastecida com nutrientes. Sem água a planta não consegue absorver nutrientes, ela não consegue se fortalecer, ela não consegue ter reservas, e chega o tempo da florada, ela está fortalecida, ela floresce. As flores se tornam em fruto e você tem colheita. Mas a árvore que não está junto do ribeiro, chega o tempo da sequidão, da seca, que na nossa vida é o tempo da prova, é o tempo da luta. O que acontece? Floresce, mas não dá fruto. Ou quem sabe até cai as folhas. Ou quem sabe a luta é ainda maior, o deserto é ainda mais longo, e acaba secando espiritualmente e morrendo. Ei, irmão, aleluia, você quer ver os projetos se realizando na tua vida, oh aleluia, sem férias, sem assim uma pausa, eles continuadamente ir se realizando no tempo certo, na hora certa, sem atrasar. Fique na meditação da palavra diária, isso é garantia de bênção sobre a tua vida. Você não vai precisar um tempo, parar para entrar na faculdade, não, as portas vão se abrir, porque a palavra de Deus te dá garantia. Há um penhor da palavra. Aleluia. Agora, Davi vai falando e ele diz mais ainda.
Aleluia. Olha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: e tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, prosperará. Sabe por que isso? Porque você, em primeiro lugar, vai adquirindo uma visão espiritual. O Ronaldo está chovendo no molhado, amém. Vamos encharcar o terreno. Segundo lugar, você será dirigido pelo Espírito Santo. E você só vai tomar decisões através de uma orientação do Espírito Santo de Deus. Você será movido pelo Espírito Santo, porque você estará em plena comunhão. Aleluia. Corpo se alimenta de carne, irmão. E quanto mais nós fortalecemos o corpo, muitas vezes a alma e o espírito definham. Mas na meditação diária da palavra, nós fortalecemos a alma, nós alimentamos o espírito, e eles fortalecidos sobressaem sobre as tentações da carne, e nós conseguimos viver uma vida orientados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Poucos dias faz, eu estava na sala, preocupação muito grande. Eu entrei por um caminho de enfrentar gente muito mais poderosa, com muito mais autoridade. Mas eu entendia que aquele era o caminho. Mas chegou uma hora, pastor Círcio, que eu estava ali na sala sentado sozinho, eu e Deus. E eu temi, eu disse, meu Deus, por que eu fui entrar nisso? Estava bom como estava. Eu estava acomodado, eu estava tranquilo, eu não precisava causar esse transtorno todo, eu não precisava disso. Eu podia, olha, será que eu não vou passar vergonha? E o Espírito Santo, ele veio e ministrou o meu coração, aleluia, e disse assim: aquele que medita na palavra dia após dia, tudo quanto pôr a mão para fazer, prosperará. Ei, enquanto eu estava com temor e não expressando, eles já estavam apavorados e correndo atrás de mim. Sabe por quê, meu irmão? É porque o Espírito Santo nos leva pelo caminho da vitória. Ele quer fazer isso no meu viver diário. Ele quer fazer isso no teu viver diário. Aleluia. Nós precisamos ser cristãos, aleluia, abençoados e abençoadores. Você quer ser um cristão abençoado? Medite na palavra um dia após o outro, ou seja, todo dia. Irmão, não fique preocupado em reler Bíblia. Eu já li Bíblia algumas vezes. E quanto mais eu leio, mais a Bíblia se revela. O Espírito Santo me revela. A Bíblia é o nosso maná. Sabe? Na colheita do maná lá no deserto, Deus não dizia assim, ó, colhe maná para 2 dias. Não, colhe para hoje, que amanhã tem maná novo. Ei, amanhã de manhã Deus terá maná novo para você pela palavra. Na primeira campanha que eu trabalhei com Ismael, eu estava ali em Araranguá, assistindo o pastor Nilton dos Santos e o pastor Adalberto conversando durante o café. O pastor Nilton já leu 85 vezes a Bíblia. E o pastor Adalberto não leu tanto, mas lê Bíblia também, algumas dezenas. E aí o pastor Nilton disse para o Adalberto assim, sabe aquela passagem tal? Sei. Rapaz, olha só o que Deus me mostrou hoje. Eu estava lendo, o Espírito Santo me falou assim. Eu olhei para mim e disse, eu li umas 5 vezes a Bíblia. Eu disse, meu Deus. Naquela época ele já estava ali por mais de 70 vezes. Ele tinha lido a Bíblia, meu Deus. Ele já leu mais de 70 vezes a Bíblia e ainda tem revelação. Ainda tem alimento. O maná ainda está novinho em folha. Ele ainda está sendo renovado. Aleluia. Deus tem renovo pela palavra para mim e para você. A cada dia tem pão novo. Ei, não feche a padaria de Deus. Abra, coma, alimente a tua alma, alimente o teu espírito. Seja um cristão fortalecido. Meus irmãos, ser um crente abençoado financeiramente, foi até mencionado aqui nessa noite.
Sabe? Sem servir a Deus, você até pode ser próspero, sem ser dizimista. Mas servindo a Deus, você não será próspero, não sendo dizimista. Você poderá ser rico financeiramente, mas você não será, aleluia, próspero em todas as suas áreas da vida. E ser um crente abençoado, ser um crente, aleluia, vitorioso, não é ser rico, é de nada ter falta. Ei, irmão, o que adianta carro novo e faltar paz? O que adianta ter uma fama de ricaço e não ter esperança, e não ter alegria, e não ter o renovo, e não ver lágrimas descendo, e não ser renovado e não falar em línguas? Nós precisamos de nada ter falta. Porque sabe, aleluia, se tiver ali um ovinho frito, um pouquinho de farinha, um copinho d'água e a presença do Senhor Jesus Cristo já é o suficiente. Mas se a mesa estiver cheia de filé mignon e não tiver Deus, o vazio será grande. Eu passei uma experiência com Deus. O atacado que a gente hoje trabalha, a mesma área, nós abrimos lá em Itajaí. E chegou uma hora que não deu mais certo, e eu vi que ia quebrar mesmo, e eu pedi para sair, e fiz todas as propostas, e acabei praticamente entregando tudo para sair com o nome limpo. E eu fiquei no desespero, e quando chega ali, eu conheci um irmão lá de Itajaí, que Deus usava em revelação, em profecia, e eu ligo para a casa dele. E eu disse: irmão, ora por mim. Quem sabe Deus lhe use e venha falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu estava assim no meio de uma circunstância de tanto desespero, que sabe que, irmão, você precisa parar para ouvir Deus. Eu não conseguia parar. Ele disse para mim assim: irmão, eu não vou orar por você. Mas por que, meu irmão? Não, porque antes de tocar o telefone, Deus me disse que um empresário que está quebrado ia me ligar. Você tem uma empresa? Eu disse: tive até poucos dias, não tenho mais. Quebrou? Disse: quebrou. Sabe por que quebrou, irmão? Por quê? Porque oração não repreende devorador. Jejum não repreende devorador. Pode ler na palavra, é verdade, irmão. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Só tem uma coisa que repreende devorador, são os dízimos. E só há uma coisa que abre a porta do céu, são as ofertas. Não tem outra circunstância. Eu tenho visto isso. Gente que ganha muito menos, e fica no muito menos, e termina a carreira com muito mais. E gente que ganhava muito mais, e hoje está com muito menos. Por quê? Porque o devorador entrou lá e fez uma arruaça, levou tudo, comeu tudo, não sobrou nada. Ei, irmão, você quer ser um crente abençoado? Seja fiel na sua finança. Já foi falado essa noite, mas está na mensagem, eu preciso recapitular. Aleluia! Você quer ser um crente abençoado? Use o poder da palavra. Sabe? Foi um desespero muito grande para o irmão de Jacó, quando ele volta da caça, que era um pedido do pai, matar uma caça, fazer um cozido, ensopado, gostoso, como Jacó gostava, para ele comer e se alegrar, e pelo seu espírito, pela sua alma, ele abençoar o seu filho. O Jacó toma a bênção. Quando Esaú volta, o Jacó diz: e agora, como é que eu vou te abençoar? Não, pai, me dá uma bênção. Não, a bênção já foi. Por quê? Porque eles sabiam da importância da bênção do pai, da mãe, sobre a vida dos filhos. Ei, você quer ter um lar abençoado? Use o poder da palavra e abençoe os seus filhos. Aleluia, abençoe os seus filhos. Não use palavras que venham tirar eles do caminho do Senhor. Tiago disse que a língua, ela é um fogo, como um mundo de iniquidade, Tiago 3:6. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Qual que é o curso da natureza? Água descer da serra, ir para a praia. Mas se inflamar, se transtornar, se mudar, ela vai sair da praia e vai para a serra.
Sabe qual é o curso da natureza social? Filho de pobre ser pobre. Ei, filho de pobre ser piloto de avião. A sociedade não dá. Você sabe quanto é que custa uma hora aula para ser piloto de avião? Como é que pobre vai pagar? Escuta, irmão. Deus chama as pessoas, não é só para cantar e pregar na igreja. Permitam-me dizer-lhes aqui nessa noite, Deus me chamou para trabalhar nessa área política com Ismael, por isso eu estou nela. Mas Deus chama a gente para ser doutor. Deus chama a gente para ser piloto. Deus chama a gente para ser empresário. E sabe como é que Deus chama? Deus coloca um sonho no coração da criança. Do nada ele resolve ser piloto de avião. Nunca viu um avião na frente. Do nada ele resolve ser médico. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando. Agora, tenha sabedoria e não venha amaldiçoar este sonho, essa aspiração, esse desejo. Não venha tirar do coração. Sabe o que é fé? Aquela fé que Mateus registrou 17:20, que diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós iremos a uma montanha que passe daqui para colar, e há de ser e nada será impossível. Ei, fé não é para planar a terra, meu querido. Para planar a terra hoje tem um trator de esteira, tem rede escavadeira, tem uns caminhão, você cava aqui, leva para lá, plana, deixa tudo planinho. Não, fé é para tirar as impossibilidades do caminho. Meu filho está sonhando ser médico, mas nós andamos de bicicleta, moramos de favor. Sabe o que eu acredito dentro de mim, pastor Cícero? Que ainda que nós estivéssemos num campo de refugiado, eu acredito que você sabe o que é isso, campo de refugiado, é quando há uma guerra civil ou uma guerra entre países, e as pessoas que não estão na guerra se retiram e vão para um lugar determinado pela ONU, cercado, viver embaixo de lona, em uma situação degradável, e ali morre muita gente por enfermidade, por tantas coisas, e nós tivéssemos um filho aí de 6, 7, 8, 10 anos de idade, e ele viesse e dissesse para nós dos nossos sonhos, e nós olhássemos para as condições humanas, e nós teríamos que dizer para o nosso filho, não dá, não é possível, não vai se concretizar, não vai se realizar, se nós sair daqui vivos já está bom demais, humanamente. Mas por fé, nós diríamos assim, o Senhor é sobre a tua vida, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor faça prosperar os teus caminhos. E nós poderíamos até dizer assim, meu filho, minha filha, eu não sei de onde é que vai surgir, eu não sei como é que a porta vai se abrir, eu não sei como é que vai acontecer, mas tem uma coisa, as impossibilidades são sobre a nossa vida, elas não alcançam Deus, Deus virá sobre você e você será abençoado em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Mas será que é possível transtornar o curso da natureza? É. Meu pai casou-se, meu pai e minha mãe se casaram. No dia das bodas ali, meu pai sai louco da mesa. Minha falecida avó tinha feito obra de macumbaria para eles não se casarem. E ele sai louco, ficou louco por 7 anos. 7 anos. E nós fomos tendo uma vida transtornada. Eu assim, na minha infância, eu tive a perna esquerda mais curta. Eu fui praticamente cego da minha vista esquerda. Eu fui quase a metade da cabeça careca. Na nossa casa, era terra em cima do telhado, era paulada à noite. E se desse a nossa casa para alguém morar lá e viver lá, a pessoa não ficaria. Eu me lembro quando eu já tinha 20 anos de idade, a Solange e o Adriano são um pouco menor, e a gente escutava tocar tambor, ou seja, bater nos latão de 200 litros que a gente tinha, carregava água para a roça, para plantar fumo, e meu pai cuidava da lavoura de fumo, e a gente chegava de manhã, a gente cansado, dizia não dormimos, bateram um latão a noite inteira, e um dia o meu pai, ele pegou o latão do lado esquerdo, na metade da noite, tirou para o lado direito da casa, levou para o outro lado, e ele disse, o latão bateu aonde hoje? Até um pedaço lá, e depois lá. Minha irmã, a Solange, chegava a ver demônios dentro de casa. E aí a minha mãe teve um câncer.
E o meu tio veio lá de Joinville e disse assim, ela estava desenvolvendo para ser macumbeira no seu Neri, ali da Sanga Grande Alta, em Jaguaruna, ali a ser benzedeira. Ela estava pronta para começar a receber os guias, ou seja, os demônios. E aí meu tio veio de Joinville e disse assim, olha, tem uma coisa, Nair, vai para a igreja dos crentes que Jesus te cura. Eu estava lá no dia da consulta, quando se não é mentira, porque o diabo é mentiroso, o preto velho disse assim, eu estava lá dentro da sala, o preto velho disse assim, ó, se tu for para a igreja dos crentes, eu te quebro uma perna. E aí nós ficamos amedrontados. Mas a minha mãe foi para a igreja dos crentes, aceitou Jesus. Jesus batizou ela, aleluia, no Espírito Santo. Ela foi curada do câncer. E aí, em vez de nós nos acompanhar, nós nos viramos contra ela. Se nós chegássemos em casa e tivesse a Marumbia Nova de Paz ligada, era uma guerra. Se nós escutássemos ela cantar o hino, era uma guerra. Sabe o que ela fez? Ela não lançava palavra de maldição, mas ela foi nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando. E chegou uma hora, aleluia, que as correntes se arrebentaram, os grilhões caíram por terra, e Jesus salvou a nossa família inteira. Ei! Você tem poder sobre a sua família. Você tem poder sobre o teu ventre, o ventre da tua esposa. Você tem poder sobre os netos que você tem ou que você terá. Tire um tempo para estar diante de Deus e determine a bênção sobre a vida deles. Ei, irmão, nós não precisamos correr atrás de bênção. Sabe? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Ter as atitudes certas, porque Deuteronômio 28:2 nos diz a garantia da palavra. Ela diz assim, e todas estas bênçãos virão até ti e te alcançarão. Amém? Aleluia. Ei, há um convite do Espírito Santo nessa noite. Há um convite de Deus para os que estão aqui e os que estão nos assistindo pela palavra. Mude as ações, mude as atitudes, e a bênção de Deus virá até o teu arraial. Ela vai chegar na tua casa, ela vai chegar na tua vida, ela vai alcançar você, e você vai olhar para trás e ver que valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ser fiel ao Senhor. Vamos estar em pé, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Nós estávamos recém-casados, morando em São Gabriel. O corpo da casa era do meu tio. E aquele puxado, aquela meágua que muita gente faz na casa, era do dono do terreno. Encosta um caminhão lá, começa a despregar, desmontar a casa, levanta a casa, carrega a casa e leva. E nós ficamos com 3 paredes, porque a parede que era encostada na casa, a casa foi e ficou sem. Eu tinha largado um caminhão que eu viajava, que era do meu pai, porque eu entendi pelo Espírito Santo que eu precisava estar ali em São Gabriel e ajudar o meu obreiro. E o primeiro serviço que me apareceu foi tirar areia de pá. E eu não estava acostumado a fazer força, embora sendo da roça, já fazia 1 ano e pouco que eu estava viajando. E no segundo caminhão que eu carrego de pá, eu pego uma chuva. E o corpo quente, dava uns 5, 6 quilômetros de casa. Quando eu cheguei em casa, já estava o corpo frio. E eu fiquei gripado. E estava uma lona preta na 4ª parede. E aí eu fiquei preocupado. E nós tínhamos meio que dividido assim, cozinha do quarto com guarda-roupa. E eu estava até com vergonha da minha esposa. E eu precisava ir para o hospital. E eu nunca tinha ido para o hospital. Eu não sabia como é que era lá. E eu dobrei o meu joelho lá na cama. E eu disse, Jesus, sabe que o gás está acabando. Tu sabe que a comida está acabando. Tu sabe que eu vou ter que ir para o hospital. A febre está muito alta, eu estou quase delirando. Mas eu não tenho 1 centavo. Me ajuda? Eu fui.
não sei se medicamento da farmácia, não sei bem como é que aconteceu, mas eu ganhei medicamento, me consultei lá, voltei para casa. E no outro dia, quarta-feira, de São Gabriel a 13 de maio, é só subida. Quem já foi a 13 de maio sabe, termina assim, passa aquela vila ali de São Gabriel, você começa a subir em curva. Quarta-feira, culto de ensino, culto da palavra, eu e minha esposa, a pezinho, 8 quilômetros a pé, até 13 de maio. As atitudes trazem bênção sobre a nossa vida. Pastor, coloca a igreja em pé para orar. Pastor Ivo Policarpo, na época presbítero, hoje trabalha de pastor auxiliar aqui na cidade de Criciúma. E o irmão Toninho, que nós chamava de Toninho Camarão, foi renovado em línguas. Ele começa a falar em línguas, falar. E o irmão Ivo ora, e ele não para, o irmão Ivo para. E a igreja para. E Deus começa a usar aquele homem. E ele disse assim: ei, meu filho, eu vi quando tu estavas debruçado na tua cama, e tu me pedias gás e comida. Bem assim ele fala. Eu já tinha um pouquinho de tempo de fé e eu fiquei impressionado. E Deus disse assim: mas tu saibas que eu te darei com abundância, como tu nunca tivesse. E quando eu casei, irmão, eu tinha uma calça jeans usada. A minha esposa sempre diz isso para mim, mas quando ela lembra assim, a gente se lembra. Eu tinha uma calça jeans usada e uma velha. Eu não sou rico, não, mas eu tenho tido com abundância, como meu pai não teve, como meu avô não teve. A abundância chegou na minha vida. E eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que o meu avô, mas as minhas ações fizeram com que a bênção de Deus viesse até a mim e me alcançasse. E Deus quer fazer isso com você. Eu gostaria de orar pelas famílias nessa noite. Você que quiser chegar aqui, chegue. Se você não quiser chegar aqui, se encosta aí do lado da tua esposa. Traga o filho para o seu lado. Não é uma proposta minha nessa noite, querido. É uma proposta de Deus de mudar a história de pessoas aqui. De mudar o curso da história nessa noite aqui. Aleluia, 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 aleluia. Deus não quer você frustrado. Deus não quer você frustrada. Deus te quer realizado. Deus não quer que você deixe testemunho que Jesus dormiu lá em casa. Deus quer que você saia dizendo: Ele mora lá em casa. Aleluia, aleluia. Adore a Deus. Não importa quem você é. Aleluia. Não importa o que você fez. Jesus conhece teu Adore a Deus. interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Levanta as mãos e adora o Senhor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste.
Quem sabe nós temos alguém que queira voltar para Jesus essa noite. Onde está a primeira pessoa? Irmão, Deus falou comigo assim, de Deus, eu quero voltar para Jesus. Levante a tua mão como um sinal. Nós queremos orar por você nessa noite. Deus marcou um encontro com você nessa noite. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Nós queremos orar por você também. Se você quer receber Jesus como Salvador, levante a mão como um sinal. Aleluia, vamos orar. Ei, não fique olhando para as maldições do passado. Olhe para o poder de Deus que está em você. Repreenda as maldições. Abençoa a tua família. Muda a história. Quebra a corrente. Faz com que os grilhões caiam por terra. Transforme a tua família numa família abençoada. Seja um abençoador. Pai de amor e de bondade. Oh Espírito Santo, obrigado pelo teu mover no nosso meio. Obrigado por aqueles que foram edificados por tua palavra, pelos hinos, pelo culto dessa noite. Obrigado porque tu te importas conosco. Ah, Senhor, eu uno a minha voz aos meus irmãos, às minhas irmãs, esta noite aqui em Sara, para determinar que as maldições caiam por terra, para determinar, Senhor, que os grilhões caiam por terra, para determinar, Senhor, que a porta seja aberta e a bênção alcance aqueles que estão tomando uma posição na tua presença. Eu abençoo este pai. Eu abençoo este futuro pai. Eu abençoo esta mãe. Eu abençoo esta futura mãe. Eu abençoo este avô. Eu abençoo este futuro avô. Eu abençoo esta avó. Eu abençoo esta futura avó. Eu abençoo esta família pelo poder do nome de Jesus Cristo, para que a tua casa seja uma casa abençoada, para que a tua descendência seja uma descendência abençoada, para que toda obra de maldição caia por terra, para que você não se torne um cristão frustrado, mas que você se torne um cristão abençoado, realizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.